Olá, eu sou o Carlos, você está no canal Vários Assuntos Agora e o tema de hoje ele também é sério, vou falar sobre bullying, né? Mas antes de continuar, se inscrevam, curtam o canal, compartilhem depois, caso gostarem. E assim, esse tema de bullying ele é muito complicado, ele é muito, assim, tem muitas variantes, é difícil de se falar, é difícil de se entender, tem muitos aspectos que aí levariam acho que uns 3, 4 vídeos aí para falar, mas eu vou resumir aí o que, né, resumir um pouco sobre isso aí. Creio eu que não vá para um segundo vídeo, mas pode ocorrer e vamos ver. O que acontece? Bullying, existe vários tipos de bullying, não tem só um, né? Tem o tipo de bullying que a pessoa, assim, tem os tipos de bullying, os níveis de bullying, o tipo de aceitação de bullying. Então é muito complexo, é um assunto muito complexo. O que acontece? Tem brincadeiras, por exemplo, que para algumas pessoas é sadia, que ela acha aquilo sadio para ela, e outras ela já acha ofensiva, talvez por um trauma, alguma coisa que aconteceu na vida dela, e alguma coisa que aconteceu dentro da casa dela, etc e tal, ela não se sente bem por certos tipos de brincadeira. Mas para aquela outra pessoa, para talvez que esteja brincando, ou outra pessoa que receba esse mesmo tipo de brincadeira, para elas talvez não é nada, porque elas não passaram pela mesma situação e elas não se sentem ofendidas com aquilo. Mas, em contrapartida, essas mesmas pessoas que está sendo, entre aspas, zoada por um lado e também está cometendo, está fazendo a brincadeira entre né, tem um limite, tem uma linha muito tênue entre brincadeira e o que passa de brincadeira, mas a pessoa que está fazendo um certo de brincadeira e essa outra pessoa que está recebendo, elas também têm assuntos, temas que vão fazer com que elas se sintam bem, recebendo ou fazendo, e mal também. Então, por isso que eu falo que é muito complexo. Mexer com o aspecto físico, a maioria não gosta. São poucas pessoas que não ligam para isso. Tem gente que finge que não está ligando para uma brincadeira do aspecto físico, mas em casa vai chorar lá, etc. Independente se é criança, adolescente ou adulto. Tem gente que carrega para a vida inteira um trauma de uma zoeira de aspecto físico ou emocional, ou algum assunto que é delicado para a pessoa. Tem gente que vai fazer tratamento com psicólogo para tentar melhorar isso. Tem gente que vai tentar mudar o corpo, mas assim a mente não mudou e ela se sente ofendida também com aquilo. Então assim, e às vezes a pessoa, vamos supor que não tem nenhum problema na vida, que é difícil, mas assim, tem poucos problemas na vida e tem um aspecto físico aí muito bem afeiçoado e às vezes comete as brincadeiras, ela dificilmente às vezes vai saber como que é estar do outro lado e receber uma coisa que às vezes é ofensiva. Então então tem essas coisas e assim, e tem na infância, na infância, adolescência e fase adulta tem maneiras de aceitação. Então, às vezes, a criança ela vai crescendo e recebendo um certo tipo de brincadeira, xingamento, etc. Não, assim, isso limitando antes até da parte de agressão física que às vezes a criança sofre, né? E o adolescente e às vezes até o adulto. Então, ela sofre esse tipo de comparação, brincadeira e tal, às vezes agressão física, que é pior ainda, e para ela aquilo realmente faz mal, e para a pessoa de fora não tem essa noção, ainda mais sendo outra criança. Os pais ou responsáveis têm que deveria assim acompanhar a criança, ver o comportamento dela em casa, se ela se sente mal, e conversar com a criança. Tem que ter, sim, tem que ter uma dinâmica, uma didática para conversar com a criança e de repente, dependendo do caso que for, levar isso para a escola, para a direção da escola e explicar a situação para que seja tomada alguma providência que isso não aconteça mais, para não traumatizar a criança. Até o adolescente também. Mesmo naquela fase de rebeldia, acontece também aí coisas que passam na brincadeira que pode realmente ofender. Falei, aspecto físico, alguma coisa emocional, alguma coisa que a pessoa passou em casa, e também até a parte da agressão, que eu já falei que é mais sério. E tem que saber identificar esse tipo de coisa. Então, é muito relativo
o que é brincadeira e o que não é, o que faz mal, o que não é, vai da pessoa que está fazendo, né? E vai também muito da pessoa que está recebendo. Então, se ela acha que aquilo é uma brincadeira sadia para ela, eu falei das várias idades, porque às vezes a pessoa está na escola na fase da infância e adolescência e está trabalhando na fase adulta e tem também brincadeiras que a pessoa não gosta, né? Eu falei, pega naquela ferida que a pessoa não gosta e tem que ser trabalhada nesse caso aí, ele conversar diretamente com a pessoa, senão um superior dele aí para que não ocorra, porque é, cada um encara de uma maneira. Tem gente que estuda e trabalha de uma maneira mais séria, tem gente que não, tem gente que aceita certas brincadeiras e outras não. Esse lance de falar, nossa, hoje em dia é muito. Antigamente não existia bullying, só hoje é coisa de gente fresca, não é bem por aí, tá? Não existia o termo bullying, mas a atitude, essa atitude sempre teve. E eu falei, cabe sim somente a pessoa que está sofrendo aquele tipo de brincadeira ou agressão verbal ou física saber se é sadia para ela ou não. Tem crianças que, assim, e tem, um detalhe, tem ambientes. Tem ambientes também, às vezes, vou falar de mim mesmo, às vezes com os amigos na rua a gente brincava, falava bobagem e tal, e brincava, por exemplo, de lutinha. Aquilo lá pra gente era saudável, a gente brincava entre nós e tudo mais. Às vezes, de repente, se você recebeu uma ofensa aí de uma pessoa da escola, você já não gostava. Então vai do ambiente também. Aquele ambiente é favorável entre os amigos, era entre meus amigos, poderia ter aquele tipo de conversa que não ia ter problema nenhum. Agora, em um outro ambiente, talvez teria sim. Entendeu? Então, é o grau de intimidade que você tem com as pessoas, seja criança com os amiguinhos, ou na escola também, ou os adolescentes com os outros colegas e tudo mais. É a pessoa que determina o ambiente e o nível que ela aceita ou não, não é a pessoa de fora. Então, tem que ser observado isso, porque pode acarretar em coisas sérias, depressão, suicídio, e nem quero entrar nos méritos de a pessoa fazer violência contra as pessoas por causa disso. Não justifica, mas psicologicamente é uma coisa que pode até ocorrer. E para muitas pessoas não acarreta nenhum trauma, às vezes é só uma brincadeira e passa. Para pessoas acarreta trauma. Ela tenta mexer o corpo dela, se for alguma coisa, ela ou quando não é isso, ou até com isso, ela fica mexe com o psicológico dela, fica triste, fica chateada, ela se afasta das pessoas, ela se isola às vezes entra em depressão, tem gente até que se mata. E então assim, é muito delicado isso. Mas tem para muita gente isso realmente é só uma brincadeira, etc e tal. Então é muito delicado. Vamos supor, até a criança ou para adolescente, se ela recebe um xingamento, uma ofensa de uma pessoa que ela gosta tudo bem, criança tem aquela coisa, né, mais inocente, mas até na adolescência também. Se é um rapaz, se ele, por exemplo, uma moça recebe um bullying ou um bullying, né, eu fiz bullying ou bullying, né, da pessoa que ela gosta, realmente isso vai trazer alguma mágoa para a pessoa. Então, tipo assim, vai muito também de quem faça, né? Por isso que eu falei o grau de intimidade. Se realmente você vai receber isso de uma pessoa que você gosta, por exemplo, quando você está lá na escola, na fase da adolescência, por exemplo, isso não vai ficar mal com isso, né? Ninguém vai gostar de receber uma ofensa de uma pessoa que ela gosta e às vezes não falou ou até falou. Isso é só um exemplo. Então, por isso que eu falei dos ambientes, às vezes no trabalho, às vezes na escola, às vezes no dia a dia, e etc. Vai dar à pessoa o tipo de liberdade que ela dá para as demais e o tipo de coisa que realmente faz bem ou mal a ela. Não cabe os de fora falar se aquilo faz bem ou mal para ela, e sim a pessoa de dentro. E quando parte para agressão física, realmente não tem nenhuma justificativa, nem para ofensa física, porque tem gente que realmente não se sente bem com isso, mas e a parte moral também, etc. Mas a parte de agressão física é injustificável em todos os níveis, né? Só falei assim, às vezes crianças brincam entre lutar entre elas, não sei se hoje ainda tem isso, mas antigamente tinha. Uma coisa, agora, né,
tá, a criança tá lá e apanha de gente que apanha realmente das pessoas, assim, de outros alunos, etc e tal, também aí sim, realmente é uma coisa injustificável e tem que ser acompanhado pelos pais de quem sofre e dos que fazem, porque vai ter indicativos, né? Provavelmente uma hora alguém vai reclamar, ou outra criança, ou o pai da criança, uma professora, uma diretora, alguém vai acabar reclamando e quando ele é adulto, obviamente ele vai reclamar, mas tem pessoas que ficam tão retraídas que elas não conseguem externar esse incômodo. Então tem isso também. Então vale as pessoas que praticam as brincadeiras e até o bullying observar isso quando são adultas e quando criança aí os pais observarem isso e conversar com seus filhos aí orientando que não é o caminho certo. E uma maneira que eu penso aí sobre tentar ajudar aí uma criança, um adolescente a entender que não está sendo legal é se pôr no lugar da outra. Por exemplo, você está xingando a pessoa porque ela é gordinha, por exemplo, né? O termo que usa aí. Mas você sei lá, é muito magro, muito magrelo, por exemplo. Então você vai gostar que alguém te zoe por isso, né, etc. Para se pôr no lugar da outra pessoa, fala, tá bom, então se toda manhã alguém chegar e te chamar disso, você vai gostar, entendeu? É uma maneira de explicar, embora a criança é difícil de entender um pouco isso, mas é uma maneira de exemplificar que não é legal aquilo para outra pessoa, né? Igual eu te falei, quem determina ou não se é saudável ou não uma coisa é a outra pessoa, não a quem é a pessoa que comete. E repetir várias vezes quando parte para agressão realmente física é pior ainda, e é uma coisa inadmissível, né? Eu falei que tem crianças que brincam, adolescentes também que brincam aí lutando entre um ou outro, isso aí é entre eles, não uma pessoa de fora que chega lá e dá um rolo em outro e agride outro, por exemplo, né? Eu falo disso, eu acho que meninos passam mais por isso, né? Meninas eu não creio que não passe tanto, né? Mas sim, tem brigas aí, e assim, às vezes até incitado, né? Eu lembro que quando tinha realmente briga aí de alunos, os de fora ficavam incitando a briga, né? Mas só quem tá lá dentro que vê que não, de repente aí não é muito legal. E esse foi mais um vídeo, espero que gostem. Curtam, compartilhem, até a próxima, sempre ajuda as pessoas, fiquem com Deus, até mais, valeu!